Até aproveitando aqui, fazendo uma pergunta que é muito recorrente: acúmulo de função. Como o supermercadista empresário pode se prevenir? Porque muitas vezes há uma confusão dentro dos funcionários. Qual a função dele dentro do supermercado? Pois é, Fabiana, boa pergunta, porque na realidade o que acontece? Hoje, quando a pessoa é contratada, as atividades têm que estar descritas no contrato de trabalho, de uma forma um pouco mais ampla do que normalmente se faz. Hoje em dia tu pega esses contratos modelos, como eu estava comentando, e tem uma atividade lá muito abrangente, muito ampla, sem tu realmente saber qual é a atividade. Então esse é um primeiro ponto, é tu documentar realmente o que são as atividades que ele está sendo contratado. O outro ponto em relação ao acúmulo de função, o que acontece na prática? Por exemplo, sai alguém no supermercado, sai alguém do açougue, o açougue está com menos uma pessoa. Aí o que o supermercadista faz? Bom, nós temos um pico de horário, das 6h30 da tarde até as 8 da noite, nós vamos pegar o empregado que está no estoque para dar o apoio lá. Tudo bem, uma vez não tem problema. O problema é que se isso se perpetuar, sem ter o consentimento do empregado, isso vai causar um acúmulo de função. E esse acúmulo de função, ele é provado através de testemunhas no processo de trabalho, quando há uma situação diária. Então ele acaba absorvendo essa atividade e não é remunerado para esse fim, né? E aí é muito simples para o empregado entrar com a ação, porque houve um ato ilícito no contrato de trabalho, né? O próprio artigo 468 da CLT fala isso, né? Que tem que haver um mútuo consentimento. O empregado tem que concordar e ele tem que ser remunerado também para esse fim. Porque na realidade o contrato inicial era de uma atividade, agora ele está exercendo uma atividade totalmente diversa, né? Impactos disso, né, na Justiça do Trabalho. Não há uma legislação hoje específica na CLT sobre o percentual. E há sim uma analogia a uma legislação que é bem antiga, que é de 78, do radialista. Então tem um patamar de 10% a 40%. Normalmente os juízes, quando está comprovado, eles dão um patamar maior de 40%. E o que é importante? Esse patamar de 40% não é só sobre o salário, né? Ele reflete em todas as verbas. Então é 13º, é férias, os adicionais que eventualmente o empregado recebe, insalubridade, periculosidade, o adicional noturno. Então assim, há um impacto financeiro grande, né? Porque o supermercadista às vezes pensa assim, eu não vou contratar, porque menos uma pessoa na folha, vou absorver esse empregado aqui, e lá na frente se cria um problema. Porque se a gente falar de uma pessoa que está há 5 anos, por exemplo, que é o limite que se discute dentro da Justiça do Trabalho, de período, né, atuando num acúmulo de função, o impacto da reclamatória trabalhista vai ser grande. É um desafio, é um grande desafio, até porque o nosso setor tem essa característica de unir os empregados ali em torno e crescer. Até eu queria puxar a Angelita, que trabalha com todos os tamanhos de supermercados, pequeno, médio, grande, comentar. Nessa transição de crescimento, aquele funcionário que iniciou lá no início, quando era pequena a loja, ela foi acumulando funções, natural, porque dentro do supermercado as atribuições, funções têm demais, e aí acaba fazendo isso que o Dr. Rafael comentou, fazer essa mistura. O que você tem observado em cima disso, nessa trajetória desses supermercadistas em ascensão? Isso prova que nós estamos inseridos num ecossistema. A organização, ela é um ecossistema. Um setor, uma área reflete na outra. Veja, como eu posso desenhar, como consultora, um plano de carreira para um profissional, passando para ele uma teoria sobre tal função, e ele não tendo a prática vivencial disso. Veja só, então, sempre paira aquela nuvem da preocupação do tal do acúmulo da função, né? Claro, agir com ter essa atitude de colocar um profissional diuturnamente naquela função que não é do registro dele, concordo plenamente. Isso nós não podemos nem sequer pactuar. Porém,
a única maneira da gente poder trabalhar um profissional para dar uma oportunidade de plano de carreira dentro de uma empresa, independente se é varejo, indústria, distribuidora, qualquer empresa, é a prática vivencial. E para que ele tenha esse ganho, ele precisa ter o profissional da área como um multiplicador, um treinador, para ter o cuidado, se ele está no açougue, de uma desossa adequada. Então, para ter o convívio com aquele profissional e tornar-se isso financeiramente viável para a empresa que dá a oportunidade, tanto para quem ensina quanto para quem aprende, a única maneira é, dado o momento, por algumas horas, por algum período pontual, conciliar esta aproximação na vivência da prática. E isto exige uma vivência numa outra área que não é a minha. Então, nós precisamos construir pontes de entendimento. O problema, como dizem, né, as pessoas, não é o que eu falo na lei, mas é o que o outro entende dela. E às vezes, no grupo de trabalho, né, a famosa rádio peão, cria culturas litigantes quando não existem fronteiras ali, porque a minha bandeira é uma só. O meu diretor, a moça do cafezinho, a moça do caixa, é tudo um time. Então a gente tem que trabalhar para construir um futuro melhor para os profissionais. Todo profissional hoje quer crescimento, quer plano de carreira. Mas a única maneira da gente desenhar isso e fazer isso se tornar real é nós baixarmos as armas e entendermos que nós precisamos aprender. Aprender a ser um profissional multifuncional, sim, porque isso soma no meu currículo, soma na minha experiência e abre portas para o meu crescimento profissional. Eu tenho que saber conduzir e acompanhar um advogado como um preposto, honrando a bandeira que eu represento, sabendo daquele assunto, daquele tema para defender. Eu, como líder de RH, preciso construir os processos corretamente e ter competência técnica e habilidade para desenhar isso. A organização como um todo tem que ter uma nova cultura. Então, veja que o nosso tema, ele converge muito com a mudança cultural e com o despertar. Muitos de nós acordamos de manhã, mas nem todo mundo desperta para esse mundo que está aí. Nós precisamos despertar, porque isso é um tema que até aqui fez com que as pessoas sobrevivessem e as empresas também. Mas daqui para frente, nós precisamos entender que estamos num novo momento. E se não revigorarmos e mudarmos alguns paradigmas comportamentais, nós estamos correndo um grave risco de comprometer os resultados da nossa vida.